Vamos falar sobre constipação? Trouxe meu amiguinho Cocô aqui para que a gente tenha um papo sério sobre o intestino preso. Por que será que esse intestino está preso? O que será que está acontecendo? Antes de mais nada, vamos separar duas coisas. Eu posso ter a constipação aguda, que é, por exemplo, fui para uma viagem, fui visitar meu namorado na primeira vez que estava na casa dele. É meio normal a gente ficar alguns dias sem evacuar. Porém, se na vida isso está acontecendo de uma forma rotineira, em que tu vais apenas uma vez a cada 3 dias, por exemplo, ou a cada 4 dias, e vai aos pés com essa sensação de que não foi tudo, ou algumas vezes com as fezes um pouco endurecidas, aí sim a gente já caracteriza como constipação crônica. E aí a gente precisa investigar um pouco melhor para entender por que isso está acontecendo. Bom, então o primeiro ponto é o consumo de fibras. Muitas pessoas já sabem disso, o quanto que devo aumentar o meu consumo de legumes, verduras e frutas. Mas aí é um ponto que eu até quero falar um pouquinho melhor com vocês. Porque eu vejo muitas pessoas me dizem: Camila, sim, eu como salada. E quando me mandam a foto, só tem ali uma folha de alface e um tomate. Isso não é o suficiente. Precisamos de um consumo de fibras um pouco maior. Então, cadê a variedade? Cadê a cor? E se você faz parte do grupo de pessoas que não consome muitos legumes e verduras, podemos estar fazendo uso de algumas outras fontes de fibras, como por exemplo o psyllium. Psyllium é um pozinho que a gente pode usar em batidas, sucos ou até mesmo numa panqueca. Farelo de aveia também contém muita fibra, então a gente pode estar usufruindo desses outros alimentos que são de fácil manuseio e podem estar influenciando em aumentar o nosso consumo de fibras. Além disso, outro ponto muito simples e que muitas pessoas falham é a água. Eu já falei aqui que se você não está se hidratando bem, o teu organismo retira a água das tuas fezes, e é isso mesmo. De alguma forma, o nosso organismo precisa estar bem hidratado, e se eu não estou fazendo o consumo dela por via oral, o meu organismo retira a água das fezes para manter as nossas funções vitais. Bom, eu fui uma pessoa que por muitos anos fiz tudo isso. Eu, na minha carreira acadêmica, sempre fui muito constipada. Eu lembro de quando eu era pequenininha, eu estava fazendo força para ir no banheiro. Então eu lembro das minhas épocas de férias na praia, ficar 10 dias na praia sem ir aos pés, sem evacuar. E então, se isso acontece contigo também, é preciso a gente dar um passinho a mais, além do consumo de fibras e a ingestão de água. Por muito tempo, foi isso que eu fiz e eu não entendia por que mesmo consumindo esses alimentos eu não conseguia ir aos pés. E aí então a gente entra em outros pontos importantes e muito relevantes, como por exemplo, muitos de nós temos algumas sensibilidades alimentares, intolerâncias alimentares e até mesmo alergias. Um exemplo disso é, por exemplo, o amendoim. Eu era uma pessoa que comia muito amendoim e depois eu descobri que eu tenho alergia ao amendoim. Então, esse alimento fazia com que eu tinha constipação. Como descobrir se eu tenho alergia a algum alimento ou não? Então, isso, obviamente, a gente precisa de um acompanhamento de algum profissional e precisamos investigar a partir de exames. Mas nós temos alguns sinais clínicos que nos revelam isso, como, por exemplo, estufamento abdominal, essa sensação de distensão, gosto metálico na boca, está muito associado a alergias alimentares, dores de cabeça, indisposição. Então, isso pode estar acontecendo porque talvez você esteja consumindo algum alimento que até pode ser saudável, mas que para você não é. E é por isso que é tão importante a individualidade. Quando nós falamos de individualidade, estou me referindo inclusive ao uso de lactobacilos, ao uso de probióticos. Não é assim a mesma prescrição para todo mundo. Nós temos cerca de 500 espécies e cerca de 3 quilos de bactérias no nosso intestino. Então, imaginem que para a gente conseguir fazer a modulação desses
bichinhos que ali vivem não é igual para todo mundo. Isso inclusive caracteriza a nossa individualização. E é por isso que é tão importante um acompanhamento nutricional ou acompanhamento de algum profissional adequado. No meu caso foi assim, foi depois de organizar minha microbiota intestinal, inclusive com alguns suplementos probióticos, que hoje eu tenho sim um intestino funcionando plenamente, vou aos pés todos os dias e a gente sabe o quanto que isso influencia inclusive no nosso humor. Porque sim, 90% da nossa serotonina, que é o hormônio do bom humor, é produzida no nosso intestino. 80% da tua imunidade é dependente da tua microbiota intestinal e de como está todo esse povo que ali habita. Um outro ponto muito relevante é a falta de gorduras. Como eu mencionei no vídeo anterior, uma das falhas das pessoas é excluir gorduras da sua alimentação. A gordura é inclusive importante para lubrificar a parede do teu intestino e dessa forma melhorar a formação do teu bolo fecal e inclusive a excreção do mesmo. Então, por isso, consuma sim abacate, nozes, castanhas, azeite de oliva, eles devem estar presentes na nossa rotina. Isso fez muita diferença para mim e é por isso que eu tô partilhando com vocês, porque é algo que eu vejo com muita recorrência dentro dos meus pacientes, tanto em consultório quanto no modo online, e nós precisamos trabalhar com cada um desses detalhes. Inclusive o seu estado emocional influencia sim no teu funcionamento intestinal, a falta de atividade física. É muito importante mantermos as nossas caminhadas, corridas, atividade física, porque isso faz com que a gente melhore a excreção do nosso bolo fecal e consiga assim evacuar. Não podemos deixar de mencionar a mastigação. Muitas pessoas falham na mastigação. Por isso a importância de você triturar literalmente o alimento na sua boca, para que ele percorra o caminho, chegue no estômago, aconteça a liberação de enzimas digestivas, que isso vai ser um tema para outro vídeo. Espero que eu consiga contribuir com vocês de alguma forma e que a gente entenda de uma vez por todas que não é a dieta de um que serve para todos. Se nós temos todas essas espécies de bactérias no intestino e tudo isso influencia tanto na minha evacuação, na minha saúde, na minha qualidade de vida, tá vendo que é a individualização que faz toda a diferença. E eu e o Cocozinho estamos aqui para te dizer que você não precisa mais aceitar essa vida enfesada, pesada, essa rotina de vida que com um intestino que não funciona bem pode te trazer tantos malefícios na tua rotina. Então sim, tem como a gente mudar, nós temos estratégias maravilhosas, algumas vezes depende sim de mais tempo, dependendo de pessoas, por exemplo, que fazem o uso de laxantes com rotina, nós temos que desviciar esse intestino. Então, para cada pessoa existe uma particularidade, a gente não tem que aceitar isso, vamos perder a vergonha de falar sobre cocô, porque é necessário falarmos sobre ele, ele comanda literalmente, o nosso intestino comanda literalmente todo o nosso organismo. Eu dividi a minha história com vocês, tenho histórias de vários pacientes, adoro receber deles a carinha de cocozinho, que significa que fizeram e que todas as nossas estratégias estão sim dando certo. É possível sim você fazer cocô todos os dias e com qualidade.